Preocupados em nos aproximar da realidade, recusamos-nos a deixar apanhar pela miragem das teorias, né? Então, Fanon é esse teórico da praxe. Ele analisa a partir da realidade concreta, da situação concreta das coisas. E os escritos políticos do Fanon, que a Boitempo nos brinda, são ótimos escritos que você consegue perceber como está presente essa perspectiva revolucionária, e é Fanon. Saudações a todos e a todas, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas a este canal. Este canal que se propõe a ser uma teia de saberes, de conhecimentos, de troca de ideias, a partir das experiências de leitura, a partir das experiências de escuta, a partir da análise concreta, da realidade concreta, para citar a pessoa que eu trago hoje aqui para dialogar com vocês. Hoje eu quero falar a respeito de Frantz Fanon. Quero falar a respeito dos escritos políticos de Frantz Fanon, essa obra que acaba de ser lançada pela editora Boitempo e que traz aí 22 textos, né, do Fanon, quando Fanon escrevia no Al-Mujahid, que é um jornal da Frente de Libertação Nacional. Além disso, também, esse texto aqui, ele conta com um prefácio do Davidson Faustino, uma apresentação do Jean Kalfa e uma cronologia, né, do nascimento do Fanon até sua morte. Inclusive, no dia 6 de dezembro de 1961, Fanon morre. Portanto, esse ano nós lembramos aí uma data redonda, né, do passamento de Fanon, e esse livro ainda conta com um sobreautor, né, trazendo algumas informações importantes a respeito de Fanon, escrita pelo Jones Manuel. Falar de Fanon tem sido algo muito recorrente hoje, né? Tem várias obras de Fanon circulando, né, dentro da academia brasileira e também nos movimentos de esquerda, né? Sobretudo os movimentos negros, né? O movimento negro unificado, um dos responsáveis pela introdução do pensamento de Fanon nos círculos acadêmicos, inclusive, né? Então tem muita disputa hoje em torno do pensamento de Fanon, se Fanon é pós-colonial, se Fanon é decolonial, se Fanon era ou não marxista, quer dizer, uma coisa totalmente absurda, né, que surgem discussões nesse sentido, à medida que o Fanon é um teórico dialético, né, que pensa a partir da realidade e propõe intervenções nessa realidade, e o próprio movimento, por exemplo, da participação no Jornal da Frente de Libertação Nacional, que foi um movimento, um exército popular importante na luta pela libertação da Argélia, onde Fanon atua como intelectual orgânico, né, diretamente na luta pela libertação desse país do jugo francês, né. Então você tem esse Fanon, por exemplo, pensando a partir da realidade concreta, né. Tem duas obras que são muito recepcionadas no Brasil do pensamento fanoniano, que é o Pele Negras, Máscaras Brancas, né. Esse livro aqui que flerta, né, com a perspectiva fenomenológica de um Fanon analisando, né, como o racismo, como o colonialismo, ele vai provocar mudanças na psique do colonizado, né? É o Fanon discutindo, por exemplo, relações de dominação e dominado, e de como essa ideia da humanidade defendida pelo continente europeu, né, ela vai provocar um processo de assujeitamento do indivíduo, que é o indivíduo colonizado, né. Então, Fanon, no Pele Negras, Máscaras Brancas, ele chega a dizer o seguinte, refletindo, né, sobre essas questões, ele diz assim: o que quer um homem negro, né? Mesmo podendo cair no ressentimento dos meus irmãos de cor, eu posso afirmar que o homem negro não quer ser negro. Ou seja, o Fanon, ele está discutindo a própria ideia de humanidade, né? Porque a humanidade, esse projeto, né, de ser humano pensado a partir do continente europeu, vai excluir o homem negro, né, dessa humanidade. O Fanon viveu isso, né? O Fanon vive isso quando
ele ainda jovem participa, né, de movimentos de resistência ao lado das tropas francesas contra o avanço das tropas nazistas. E aí nesses movimentos o Fanon percebe que o soldado francês que estava lutando ao lado dele nem o respeitava, né? Quando a França é invadida pelo Hitler, muitos franceses vão se refugiar na Argélia, né, nas colônias da França, e lá eles tratam essas pessoas colonizadas com um profundo desrespeito, né, com um profundo desprezo. Então essa humanidade, né, que a Europa advoga é uma humanidade só para si, e o Fanon é um crítico disso, e o Pele Negra, as Máscaras Brancas trabalha isso de forma brilhante, né. E aí você tem um outro texto do Fanon, que é Os Condenados da Terra, inclusive eu vou deixar aqui, né, disponível aqui, ou aqui disponível, em que eu apresento essa obra também, Os Condenados da Terra, que seria essa obra clássica do pensamento de luta anticolonialista, anticapitalista e antirracista, que teve um prefácio assinado inclusive pelo Jean-Paul Sartre, em que ele apresenta, né, a Europa a chamada violência anticolonial, esse direito daquele que é colonizado se arvorar contra aquele que está o colonizando. Então, os escritos políticos de Fanon, eles vão constituir esse elo que vai possibilitar um diálogo com essas duas obras de Fanon, né? Para mostrar o tanto que Fanon continua sendo um revolucionário. Os escritos políticos de Fanon, aqui nesse livro você tem 22 artigos que eram escritos no El Modjahid, que é um jornal da Frente de Libertação Nacional, e que esses escritos políticos, né, um deles, né, o último escrito político, na verdade não vai ser publicado no El Modjahid, mas 21 desses 22 textos que estão aqui, eles são escritos no El Modjahid, e aí você tem várias análises com relação ao papel do Fanon neste jornal revolucionário, né, da Frente, né. Então você tem, por exemplo, uma perspectiva de um jornal, né, de um veículo de comunicação que buscasse uma conexão com outros grupos sociais que estão lutando ali no interior da África e também da Ásia pela libertação, né? Nós estamos no auge das lutas anticoloniais. E ao mesmo tempo você tem um veículo em que busca-se estabelecer uma conexão entre a frente, né, que era o que ela era mesmo, não havia uma orientação monolítica no aspecto da orientação da Frente de Libertação Nacional, né, da Argélia, no sentido de caminhar inteiramente. Você tinha vários grupos ali dentro da frente. Então o Fanon no El Modjahid e outras pessoas, né, o que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando criar uma rede de articulação em defesa, por exemplo, de questões que possibilitassem uma superação do colonialismo, né? Então Fanon é esse teórico terceiro-mundista, teórico pan-africanista, que vai nos ensinar muita coisa, né? Nós olhamos para nossa realidade. Ler os escritos de Fanon nos ajuda a entender, por exemplo, contradições, inclusive dentro dos próprios movimentos de esquerda, inclusive de países marcados pela questão do colonialismo. Então Fanon está fazendo críticas, por exemplo, às orientações de leitura, né, de partidos de esquerda, da esquerda europeia, que retira, por exemplo, da análise a questão, por exemplo, do racismo. Então, mesmo dentro de organizações progressistas, organizações de esquerda, eles têm dificuldade de entender o racismo como um elemento de opressão social que possibilita que, inclusive, o proletariado, né, da Europa usufrua desse processo de exploração do colonizado. Essa questão, por exemplo, do racismo, né, e o Fanon é um dos teóricos, né, importantes para se discutir o racismo, sobretudo em países marcados pelo colonialismo, ela é fundamental para nós compreendermos como a questão racial ela precisa ser levada em conta numa análise
das estruturas sociais no modelo de produção, né, social capitalista em países como o Brasil, como a África. Então, assim, os escritos políticos, nesse momento em que nós assistimos, né, um avanço de ideias totalitárias, nesse momento que nós assistimos, né, um processo de recrudescimento do neoliberalismo, que são também vertentes desse colonialismo que começa lá na metrópole e espalha aqui pela periferia do capital, Fanon é um autor indispensável para problematizar essas questões e pensar sobre essas questões. Num dos artigos, A Lógica do Ultracolonialismo, Fanon destaca: preocupados em nos aproximar da realidade, recusamos-nos a deixar apanhar pela miragem das teorias, né? Então, Fanon é esse teórico da praxe. Ele analisa a partir da realidade concreta, da situação concreta das coisas. E os escritos políticos do Fanon, que a Boitempo nos brinda, são ótimos escritos que você consegue perceber como está presente essa perspectiva revolucionária, e é Fanon atuando na prática, né? É Fanon atuando na linha de frente, sabe? Para terminar, tem um trecho interessante no livro, né, que aborda no que um dos editores, né, responsável pela seleção dos textos que estão aqui nesse livro, fala, por exemplo, que o que há nos Condenados da Terra, né, tudo aquilo que, por exemplo, era discutido ali na redação do El Modjahid. Então ali você vê, por exemplo, que os Condenados da Terra já existia nesse processo, e aqui você consegue encontrar, por exemplo, um Fanon de pele negra, as máscaras brancas, né, analisando essas perspectivas da Pisqueira, e você também consegue encontrar um Fanon dos Condenados da Terra, recomendadíssimo, os escritos políticos, Frantz Fanon, para tentar entender essa lógica que nos oprime, e mais do que isso, né? Enquanto os filósofos querem interpretar o mundo, o mais importante é transformá-lo. Forte abraço a todos, professor Eugênio Vieira. Se você gostou, fica aí o recado, comente, compartilhe, e se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Vacina no braço, comida no prato, se cuidem e não escutem o presidente. Forte abraço a todos.